pessoas costumam ter dúvidas na hora de fazer as continhas envolvendo a lei de Coulomb por causa da notação científica, e quando procuram os vídeos no YouTube, geralmente tem uma aula ensinando a somar, outra a multiplicar, outra a dividir, outra para potência, e acaba sendo muito trabalhoso. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou explicar como resolver essa conta e acho que vai facilitar a vida de vocês. A primeira coisa que você tem que saber é que quando eu estou multiplicando um monte de coisa, como é esse caso aqui de cima, não importa a ordem que você multiplica. Então, aquela famosa história de que a ordem dos fatores não altera o produto, lembram disso? Então, eu vou, para resolver essa conta, multiplicar o 2 pelo 3 e depois resolver a parte do vezes 10, tá? Que é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, 2 vezes 3 aqui nós sabemos que dá 6, não é isso? E o vezes 10, né, eu tenho aqui 10 ao cubo, que eu preciso multiplicar por 10 à sexta e multiplicar pelo 6. Então, como é uma multiplicação de potências mesma base, a gente costuma repetir a base, né? Essa é a regra, repete-se a base, e o que a gente faz com os expoentes? Na multiplicação, a regra é que a gente deve somar os expoentes. Então aqui eu tenho dois expoentes negativos, somando eles vai dar outro expoente negativo. Então menos 3 mais o menos 6 vai dar menos 9. Né? Você está somando uma dívida de 3 com uma dívida de 6, você vai ficar com uma dívida de 9. A parte de baixo aqui é o seguinte, você vai ter que elevar esse 2 ao quadrado e elevar também o 10 a menos 3 à segunda potência ao quadrado. Então vamos lá. Como você vai fazer isso? Vai fazer da seguinte forma. 2 elevado ao quadrado dá quanto? Quanto que é 2 ao quadrado? Isso aqui a gente sabe, né? 2 ao quadrado dá 4. Então bota aqui o 4. Vezes 10, tá? O vezes 10 vai continuar aqui, porque quando eu tenho dois expoentes consecutivos, como é esse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho ele elevado a menos 3, só que ele também está elevado a 2. Então, multiplicando essas duas coisas, vai ficar da seguinte forma. Quanto é 3 vezes 2? É 6. E, pela regra de sinais, mais com menos é menos, então aqui fica elevado a menos 6. Tá claro isso? Então, deixa eu pintar aqui para você ver de onde veio essa história toda. Bom, agora a gente já está pela boa, só falta divisão aqui do 6 pelo 4, tá bom? Então vamos lá, 6 dividido por 4 é quanto? 6 dividido por 4 é 6 quartos, ou 3 meios, né? 3 meios dá 1,5, vamos deixar aqui 1,5. Então dividir o 6 pelo 4, tudo bem? 1,5 vezes 10, então divisão de potências mesma base. Eu estou falando do 10 a menos 9, dividido pelo 10 a menos 6. Nós vamos repetir a base, que é o 10, e subtrair os expoentes. Agora preste bem atenção aqui, ó. Eu tenho uma subtração de dois expoentes, eu tenho menos 9 menos o menos 6. Aqui é que muita gente costuma errar, ó. Menos 9 menos o menos 6. Tá vendo? Então fica menos 9, menos com menos é mais, é 6. Tudo bem? Você tem uma dívida de 9, pagou 6, vai ficar devendo 3. Tranquilo? Então aqui expoente é menos 3. Nesse caso, coincidentemente, o resultado já está expresso em notação científica. Tá claro? Porque eu tenho apenas uma casa, um algarismo não nulo aqui na frente da vírgula. Mas vamos supor que não tivesse dado bonitinho assim como deu. O que a gente faria? Nós faríamos o seguinte. Vamos supor que o seu resultado viesse da seguinte forma. Tá? A conta aqui já acabou, só vou mudar aqui. Se o teu resultado viesse assim, 0,15 vezes 10 a qualquer coisa, 10 a quinta. Então veja bem, isso não está em notação científica ainda, tá? Porque notação científica tem que ter um algarismo não nulo antes da vírgula, não pode ser 0, tá? E não pode ser mais que 1 também, tipo, se antes da vírgula tivesse o 15 todo, também não estaria em notação científica. Notação científica, por definição, tem que ter o primeiro algarismo antes da vírgula como algo não nulo. Então veja bem, como eu faço para transformar 0,15 em 1,5, que é o meu objetivo? Né? Meu objetivo é fazer o seguinte, quero que esse 0,15 vire, em vez de 0,15, fique 1,5. Tá? Você já deve ter percebido que para fazer com que isso aqui vire 1,5, eu preciso multiplicar ele por 10. Tranquilo? Então, se eu multiplicar isso aqui por 10, ele vai ficar 1,5.
E aí, eu não posso simplesmente multiplicar o número por 10 se eu não dividir ele por 10. Não é isso? Ó, se eu multiplicar e dividir esse número por 10, claro que não vai alterar o resultado. Daí olha o que acontece com o expoente. Eu tinha lá 10 elevado a 5, só que se eu dividir 10 a quinta por 10 elevado a 1, vai ficar quanto? Vai ficar 10 elevado a 5 menos 1, 10 elevado a 4. Entendeu a ideia? É assim que você vai fazer para ajustar as casas decimais. Deixa eu mostrar mais um exemplo para que fique muito, muito claro para você. Se você tiver aqui, por exemplo, 0,02 vezes 10 a menos 3 e você precisa expressar isso em notação científica. Então note o seguinte, meu caro, minha cara pessoa. Eu tenho aqui duas casas, três, o meu primeiro algarismo não nulo está lá na terceira casa decimal e esse 2 precisa vir para cá. Tá? Ele precisa ficar aqui no lugar do zero. Então você vai ter que multiplicar ele por 1000, concorda comigo? Concorda que esse número precisa ficar 1000 vezes maior para que o 2 venha aqui para o lugar onde eu preciso que ele esteja? Né? Porque em notação científica, o primeiro algarismo não nulo, o primeiro algarismo antes da vírgula não pode ser nulo. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 1000, concorda? Né? 1000 que é a mesma coisa que 10 ao cubo. Quando eu multiplico isso aqui por 1000, esse negócio vai virar simplesmente 2 vezes 10 elevado a... Só que eu não posso simplesmente multiplicar isso aqui por 1000. Se eu quiser fazer isso certinho, matematicamente, eu vou ter que dividir por 1000 também, tá? Só que, como eu quero que fique em notação científica, em vez de colocar 1000 aqui na forma extensa, eu vou colocar ele como 10 ao cubo. Tranquilo? Já deve ter percebido o que eu vou fazer, né? Eu vou simplificar ali os expoentes, de forma que fique assim, ó. Eu tenho 10 elevado a menos 3 dividido por 10 ao cubo. Então vai ficar o expoente de cima que é menos 3, menos o expoente de baixo que é 3, positivo. Então o resultado vai ser 10 elevado a menos 6. E assim acaba a nossa conta. Então é assim que você vai fazer os ajustes, tá bom? Mas olha, para ficar ainda mais claro, só para que mais uma situação que pode aparecer. Imagina que você tem o contrário aqui, que você tem, sei lá, 210 vezes 10 ao 3 e precisa expressar isso em notação científica. Lembre-se que você vai ter que pôr uma vírgula aqui, né? Ou seja, esse número vai ter que ficar 100 vezes menor. Eu tenho 210, ele vai ter que virar 2,10. Então, para ele ficar 100 vezes menor, o que eu vou ter que fazer? Agora eu não vou multiplicar, é lógico, eu quero que ele fique pequeno. Então, eu vou dividir isso daqui pela quantidade de... por 1 seguido da quantidade de casas que eu preciso aqui, que a vírgula ande até chegar no lugar que eu quero. Então, como eu quero que ele fique 100 vezes menor, né, são duas casas, 2 zeros ali. Tranquilo? Então veja bem, fazendo isso, nós já vimos então que esse número vai virar 2,1 vezes 10 ou alguma coisa. Acontece que eu não posso só dividir. Como eu estou dividindo essa coisa aqui, para que eu não altere o resultado, eu vou fazer a operação inversa aqui também. Ó. Eu vou dividir e multiplicar por 100. Tá? Só que em vez de multiplicar por 100 normal, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa. Por quê? Porque daí eu posso juntar esses expoentes aqui do 10 ao cubo com 10 ao quadrado e fazer um 10 à quinta. Tá claro? É assim que funciona, pessoal. Espero que essa explicação ajude, em certa medida, quem está estudando a lei de Coulomb e precisa aprender a fazer esse tipo de conta. Tá bom? Inscreva-se no canal e se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, que eu possa resolver rápido assim, eu posso gravar outro vídeo. Tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.